E aí, pessoal, a nossa última aula, né, da parte de eletrostática foi sobre eletrização por atrito. Antes de entrar na eletrização por contato, que é o segundo tipo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre equilíbrio eletrostático, que é uma coisa muito importante e que está ligada com todos esses processos de eletrização de uma maneira geral, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou escrever algumas coisas para nortear as nossas discussões, como a gente faz sempre, e aí a gente continua, hein? É só uma piscadela e o negócio aparece aí para você. Então, ó, já anotei um negócio aí pra gente, ó. Ocorre em metais equilíbrio eletrostático, né? Ocorre em metais devido à grande facilidade que eles possuem de permitir a movimentação dos elétrons. A gente já discutiu isso, né? Foi meio que um recordar a viver. Agora imagina o seguinte, a gente tem uma bolota de metal, né? Condutora, uma bolota de metal. E aí, digamos que eu tenha carregado ela. Sabe, encostei alguma coisa com excesso de elétrons e dei elétrons para ela aqui. Beleza. Ela ficou carregada nessa região. Encostei alguma coisa por aqui, né? Por exemplo, sei lá, botei um bastão em contato com ela. O bastão estava com excesso de elétrons e aí ele foi lá e partilhou a carga dele com a minha bolota metálica. Se você afastar o bastão e esperar um tempinho, rapidamente, né, a carga que estava nessa região próxima do bastão, você vai ver que ela se espalha por toda a periferia do metal. Ou seja, essas cargas em excesso, elas vão se espalhar pela bolota, né, para fazer o quê? Garantir o equilíbrio eletrostático. A força repulsiva entre elas vai organizando o cenário e aí ele se distribui aí igualmente por toda a periferia. Ou seja, equilíbrio eletrostático é uma coisa que só tem cabimento de ser discutida se a gente está falando de condutores. Por quê? Se essa bolota fosse isolante, essas cargas em excesso elas não iam se espalhar pela periferia, porque se ela é isolante, ela tem dificuldade de permitir a movimentação das cargas. Então, não tem sentido você falar de equilíbrio eletrostático se você não estiver falando de um condutor. Então, isso é um negócio importantíssimo da gente anotar, né? Então, vamos botar aqui, ó, como funciona para condutores, né? Funciona para condutores. Os isolantes, eles estão fora desse pacote, né? Vamos deixar esses caras um pouco de lado. Agora, uma coisa que eu preciso te falar é sobre o caso dos positivos, né? Porque vocês muitas vezes vão ver os corpos carregados positivamente. E aí surge uma colocação da maior parte da galera que está estudando isso inicialmente, né? Achando que está entendendo bem a matéria, não sei o quê. E aí vai lá falar, o cara está com prótons em excesso, tem vários prótons em volta, então eu não quero você cometendo esse tipo de erro. Eu vou fazer um esqueminha aqui para a gente apontar melhor o que eu estou falando, tá? Tá aí, né, pessoal? Anotei pra gente distribuição de carga, né? E aí fiz uma bolota. E aí imagina o seguinte, digamos que ela tenha perdido alguns elétrons, né? Se ela perdeu alguns elétrons, a gente representa isso como os nossos maisinhos. Então, vamos colocar eles aí. Então, digamos que ela tenha perdido 7 elétrons, né? Então, ela está carregada com uma carga mais 7. Vamos botar mais 7E. Agora, repara o seguinte. Se você chegar e falar que ela está carregada positivamente, né? Que ela está com prótons aqui, isso é um equívoco, né? Não tem como ela estar com os prótons aqui em volta, porque os prótons estão presos no núcleo. Então eles estão lá dentro do núcleo, junto com os nêutrons, eles estão presos lá. Esse mais, ele não significa os prótons, significa a falta dos elétrons. Então não é legal você chamar isso de próton, tá? Então toma cuidado com isso. Vamos puxar uma setinha e botar que esse mais indica a falta de elétron, né? Então não é legal você falando por aí que isso aí é próton, tá? Então toma cuidado com isso. No desenho, a gente representa, né, a carga total do corpo, né, o saldo dele, né, na verdade. O que aconteceu após a eletrização no estado elétrico daquele corpo, ou seja, se ele está com mais elétrons e quantos são, se ele está com menos elétrons e quantos são. Então, esses sinais que a gente coloca em volta é o resultado do processo de eletrização, tá? Agora, tem uma coisa muito interessante que é conhecida como poder das pontas. A gente vai entender isso melhor na nossa aula de potencial elétrico, mas dá para eu te dar uma palhinha aí dentro dessa nossa aula de equilíbrio eletrostático.
Eu vou dividir aqui a nossa tela para ficar mais fácil a nossa discussão sobre o poder das pontas. Tá aí, né, pessoal? O poder das pontas. Já anotei até um negócio aqui pra gente. Indica uma maior concentração de carga na região pontiaguda. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, né? A gente tem um pedaço de metal e ele é tipo uma gotinha, né? Esse formato aí com uma pontinha. O que estaria acontecendo? A gente já discutiu, né, que pelo equilíbrio eletrostático, se a gente fizesse algum processo de eletrização com ele, vamos imaginar, por exemplo, que ele ganhou elétrons. O que ia acontecer? Os elétrons iam se espalhar ao longo de toda a periferia desse metal. Só que acontece uma coisa muito interessante. Na pontinha, a gente fica com uma maior concentração de carga do que no resto do corpo. E aí, repara, isso traz uma série de considerações para a gente. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Muita gente pensa o seguinte, né? Ah, então tem mais carga na ponta do que tem no resto do corpo. Tem que olhar isso com calma, porque na verdade o que está acontecendo é uma maior densidade de carga, e isso faz toda a diferença. Olha, lembrando, hein, eu só estou dando uma palhinha do poder das pontas, porque a discussão disso vai vir lá na frente quando a gente vai falando de potencial elétrico, tá? Mas ó, o que é densidade, né? Vamos anotar aqui, densidade de carga. O que é a densidade de carga? A densidade, ela é escrita com relação à letra sigma, né? Então, a densidade de carga é a quantidade de carga que você tem por uma determinada unidade de área. Então, ó, a densidade faz relação à quantidade de carga por uma determinada área. Ou seja, se a área é muito pequenininha, a densidade vai ser muito grande, porque eles são inversamente proporcionais. Então, ó, uma área pequena implica numa grande densidade. Então, ó, quando você olha para a ponta, como a área aqui é muito pequena, a densidade de carga é muito grande. Então, o que eu posso afirmar? Se eu chamar, sei lá, essa região aqui, ó, de A, e eu vou chamar o outro lado, que é o lado grandão, de B. A gente pode dizer certamente que a densidade em A é maior do que a densidade em B. Só que tem um detalhe, a quantidade de carga em B ela é maior do que a quantidade de carga em A. Ih, não estou entendendo mais nada. Agora que zoneou mesmo, você zoneou minha cabeça, eu estava entendendo, agora eu viajei. Não, não se desespera não. Pensa o seguinte, pessoal, olha só. Se a região aqui é pequena, você concorda que eu vou ter pouca carga aqui? E a região aqui, ó, no B, ela é muito grande, ó. Olha esse espaço todo aqui que a gente tem. Então, se eu tenho um espaço muito grande, eu vou ter muita carga. Só que, mesmo tendo menos carga aqui na parte A, como eu tenho uma área muito pequena, a densidade, ou seja, a concentração acaba ficando grande demais. Então, ó, a densidade do A realmente ela é maior do que a do B, porque a área na região A é muito menor do que a área na região B. Agora, a quantidade de carga do B, da região B, é maior do que a do A, porque o espaço é muito maior para você ter a distribuição de carga, né? Então, eu posso ter muitas cargas nessa região, tá? A gente vai voltar nesse assunto lá na frente, só quero te chamar a atenção para um negócio, uma aplicação do poder das pontas, um negócio muito interessante. Tá aí, né, pessoal, que eu queria que vocês dessem uma olhada. Olha só que maneiro, né? Se a gente olhar o esquema de um para-raio, a gente vai ver a aplicação direta do poder das pontas. Olha só que legal. Se você olhar no esquema de um para-raio, você vai ver, ó, tô até envolvendo pra gente, que ele é pontiagudo, ó. Ele é muito pontiagudo. Por que ele é pontiagudo? Ah, e um detalhe, se você não sabe o que é um para-raio, né, assim, como é que o para-raio funciona e tudo mais. O para-raio nada mais é do que um fio metálico ligado na parte superior de um edifício e fincado no chão num lugar profundo. Ou seja, ele é um aterramento. A gente vai falar disso depois com mais cuidado, tá? Mas o para-raio simplesmente é um condutor, né, um metal, e ele é pontiagudo. Olha só a parte que eu estou envolvendo de amarelo, né? Olha como ele é pontiagudo.
Por que ele é pontiagudo? Exatamente pelo que a gente discutiu aqui, ó, no poder das pontas, ou seja, na parte que é pontiaguda, você tem uma maior densidade de carga. E a gente vai ver lá na frente que se a densidade de carga é maior, a gente vai ver que o campo elétrico nessa região é muito grande. Então, ó, aqui nessa região eu tenho um campo elétrico muito maior do que nessa região aqui, a região B. E aí a gente vai ver as implicações de ter um campo elétrico muito intenso e como isso é usado, né, diretamente nessa questão do para-raio, tá bom? Vamos fechar por aqui mais essa nossa aula e vamos para dentro de eletrização por contato. Vamos que vamos!